Olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento literário do Sesc-DF, desta vez para celebrar o bicentenário de Fyodor Dostoiévski. O meu nome é Eva Leones, eu sou doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, sou professora e escritora. O Dostoiévski sempre foi um autor que eu lia, que eu estudava, que eu sempre voltava para pesquisar algo e esteve sempre presente na minha trajetória. Então, para mim é uma honra participar deste evento. Para celebrar o bicentenário desse grande escritor da literatura russa, a Biblioteca Sesc Clarice Lispector e o Sesc-DF convidaram as escritoras do coletivo Maria Cobogó e 3 atores da companhia de teatro Os Dramáticos. Os atores de Os Dramáticos que participam dessa celebração são os mesmos que compõem o elenco da peça Uma Criatura Dócil, que recentemente foi apresentada em Brasília, inclusive retomando a vida cultural no teatro da cidade presencialmente. Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821 e morreu em São Petersburgo em 1881. A cidade de São Petersburgo aparece na grande parte da sua obra e também em alguns acontecimentos importantes da sua vida. O escritor perdeu os pais bastante cedo, ficou órfão tanto de pai quanto de mãe antes dos 18 anos. Depois se transformou em engenheiro, estudou, trabalhou, mas ainda jovem, com cerca de 23 anos, abandonou a engenharia e foi se dedicar à literatura, tanto como escritor, como crítico, como jornalista, e participando também de círculos de leitura, de debate, da inteligência quase da Rússia da época. Mas em 1849, ao participar de um desses grupos que debatia os acontecimentos políticos da Rússia de então, ele acabou sendo preso e condenado à morte. Acusado de conspirar contra o czar. Aí acontece algo muito interessante em termos dostoiévskianos, porque ele já estava diante do pelotão de fuzilamento quando foi comunicado que a sua sentença tinha sido transformada em serviços forçados na Sibéria, uma prisão na Sibéria e depois um serviço obrigatório no exército. Esse fato de estar diante da morte, diante do pelotão de fuzilamento, marcou a vida do escritor e, de alguma maneira, aparece em um ou outro texto da sua obra. Polêmica. Talvez seja essa a palavra que resuma tanto a recepção de Dostoiévski junto ao público, quanto um recurso interno do seu estilo. Tantas vezes apontado como um reacionário doentio por um grupo grande de leitores, ele é, sem dúvida, o precursor de boa parte do que seria a grande literatura do século XX. Kafka, Hermann Hesse e nossa Clarice Lispector, por exemplo, foram seus leitores e seguiram muitos de seus temas e de seus recursos estilísticos. Além de polêmica, outra palavra sempre associada à sua escrita é drama. Daí chegamos aos tantos diálogos de seus textos, não somente dos personagens conversando uns com os outros, mas também os muitos diálogos internos dos personagens ou as falas e imprompérios enviados pelos narradores
aos leitores e ao público. Daí chegamos também a uma característica importante desses diálogos de Dostoiévski. Eles se confundem com a ação e recuperam o sentido de drama, sendo a ação o sentido original da palavra. Falar é agir, porque é agir sobre o outro e sobre si. A literatura de Dostoiévski muitas vezes se parece a um continuado sofrer e a um inacabado pensar em voz alta. Seja sobre a situação e os acontecimentos entregues aos leitores, seja em relação ao próprio ato de escrever. Os narradores de Dostoiévski demonstram ter a consciência de que estão atuando, falando, pensando em voz alta, e muitas vezes vem daí seus tormentos. Os personagens de Dostoiévski estão sempre às voltas com a miséria corpórea e concreta da pobreza material, a miséria moral de seus muitos agiotas, príncipes, estudantes revoltados e burgueses em competição. Estão sempre em busca também de amor e de beleza, que combinados podem salvar o mundo. E o mundo de Dostoiévski, seus espaços de eleição, remetem ao subterrâneo e aos limiares das soleiras das portas e portões, dos corredores, das escadas, dos cantos dos quartos, salas, ruas, praças e calçadas. Seus personagens estão sempre no limiar do crime e da salvação, da loucura e da ordenação do pensamento, representando o que o crítico Mikhail Bakhtin chamou de cronotopo, ou tempo e espaço da crise e da mudança de vida. A linguagem de Dostoiévski, com sua sintaxe complexa, seus longos parágrafos, suas escolhas de vocabulário e de gêneros e subgêneros literários, aponta para uma literatura urbana, mas com uma modernidade já posta em crise no seu princípio, e onde muitas vezes crimes e pecados são cometidos e nem sempre castigados. As narrativas trazem uma atmosfera sombria, não só externamente, mas também na mente dos personagens, e flertam com o melodrama, o gênero policial, o romance de tribunal e de cartas, os grandes discursos e alegorias filosóficos e morais. Flertam também com a sátira e com o absurdo, num humor entre cáustico e o nonsense. Esses aspectos da obra de Dostoiévski aparecem nas leituras que selecionamos para este evento. As editoras do coletivo Maria Cobogó escolheram alguns trechos da sua preferência e optaram por trechos continuados, quase que como pequenas narrativas. Já os atores do grupo teatral Os Dramáticos optaram por fazer um recorte
de alguns trechos do texto original do Dostoiévski, Uma Criatura Dócil. Esse texto conta a história de um marido, de um homem ridículo, diante da provocação de uma mulher, diante do casamento. Então, os atores vão falando, lendo, recortando alguns momentos bastante instigantes dessa novela. Então, agora, vamos fazer um pequeno passeio pelo universo de Dostoiévski em várias vozes. Meu nome é Ana Maria Lopes, eu sou jornalista, romancista, escritora, poeta e fundadora do coletivo Maria Cobogó. Minha ligação com a obra de Dostoiévski vem desde a adolescência. Eu lia e confesso que não entendia muito. Com o passar do tempo, fui reler e aí realmente foi a hora que eu encantei com a narrativa de Dostoiévski. Por quê? A forma como ele descreve o cotidiano, como ele lida com o ser humano, com o indivíduo, isso aí realmente é uma coisa fascinante. Por outro lado, a linguagem de Dostoiévski ele leva aquelas falas longas, frases longas, parágrafos enormes que vão zigue-zagueando como se fosse o pensamento de seu próprio personagem. Isso realmente é encantador. Por outro lado, uma das coisas que me encanta muito é a narrativa fantástica, onde ele leva a filosofia e o lado fantástico para as histórias. No meu entender, eu acredito que ele seja um precursor de Kafka. Eu escolhi, nesse bicentenário do aniversário de Dostoiévski, magicamente, fantasticamente celebrada pelo SESC, o primeiro capítulo do Duplo, que eu vou ler para você. É a história de um personagem, o Goliadkin, que acorda pela manhã e vê o dia completamente bonito, tranquilo, até que ele começa a ver certas perturbações, até encontrar um sósia com nomes iguais a ele, igual a ele. E aí a realidade dele vai se transformando. Eu vou começar a leitura. Faltava pouco para as 8 da manhã, quando o conselheiro titular, Yakov Pietrovich Goliadkin, despertou de um longo sono. Bocejou, espreguiçou-se e, por fim, abriu inteiramente os olhos. Aliás, ficou uns 2 minutos deitado em sua cama, imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo, se tudo o que está acontecendo a seu redor é de fato real ou uma continuação de seus desordenados devaneios. Logo, porém, os sentidos do Sr. Goliadkin começaram a registrar com mais clareza e precisão as suas impressões habituais, corriqueiras. As paredes empoeiradas de seu pequeno quarto, escurecidas pela fumaça, cobertas de um tom esverdeado meio sujo, a cômoda de mogno, as cadeiras de mogno, a mesa pintada de vermelho, o divã turco coberto por um encerado vermelho com florzinhas verdes e, por fim, a roupa tirada precipitadamente, na véspera, e largada como uma rodilha sobre o divã. Se apresentaram a ele com sua feição familiar. Por último, o dia cinzento de outono, turvo e enlameado, espiou pela vidraça embaçada de sua janela, com um ar tão zangado e uma careta tão azeda que o Sr. Goliadkin já não teve como duvidar de que não se encontrava em algum reino dos confins, mas na cidade de Petersburgo, na capital, na rua Cheslavloshnaya, no quarto andar de um prédio bastante grande, imponente, em seu próprio apartamento.
Feita tão importante descoberta, o Sr. Goliadkin fechou convulsivamente os olhos, como se lamentasse ter acabado de sair do sono e desejasse retomá-lo por 1 minuto. Mas ao cabo de 1 minuto, se levantou da cama de um salto. É provável que, por ter finalmente atinado com a ideia em torno da qual vinham gravitando até então seus pensamentos difusos e fora de vida de ordem. Depois de pular da cama, correu imediatamente para um pequeno espelho redondo que estava em cima da cômoda. Embora sua figura morrinhenta, acanhada e bastante calva fosse exatamente aquele tipo insignificante que à primeira vista não chamaria a atenção exclusiva de ninguém, seu dono parecia gozar de plena satisfação com o que acabara de ver. Ah, seria uma coisa, disse o Sr. Goliadkin a meia voz. Seria mesmo uma coisa se hoje eu cometesse alguma falha. Se, por exemplo, acontecesse alguma esquisitice, que me brotasse uma espinha estranha ou me viesse alguma outra contrariedade. Se bem que, por enquanto, a coisa não anda mal. Por enquanto, tudo vai bem. Muito contente com o fato de que tudo ia bem, o Sr. Goliadkin devolveu o espelho ao seu antigo lugar. E apesar de estar descalço e continuar metido na roupa com a qual costumava recolher-se para dormir, correu até a janelinha e, com um grande afinco, pôs-se a procurar com os olhos alguma coisa no pátio do prédio, para o qual davam as janelas do apartamento. Pelo visto, o que ele procurava no pátio também o deixou plenamente satisfeito. Um sorriso de contentamento tornou seu rosto radiante. Aliás, depois de primeiro espiar por cima do tabique do cubículo de Petrushka, seu criado, e constatar que ele não estava ali, foi, pé ante pé, até a mesa. Abriu uma gaveta, remexeu em seu fundo, bem na parte de trás. Por fim, tirou debaixo de velhos papéis amarelados e outros rebotalhos uma carteira verde surrada. Abriu-a com cuidado e olhou com cautela e prazer para o seu bolso mais afastado e secreto. É provável que o maço de notinhas verdes, cinzentas, azuis, vermelhas e outras notinhas multicores também tenham olhado de um jeito muito amável e aprobativo para o Sr. Goliadkin. Com ar radiante, ele pôs a carteira aberta sobre a mesa à sua frente e esfregou as mãos com toda a força em sinal de imenso prazer. Por fim, tirou aquele seu maço, o mais consolador maço de notas, e pela 100ª vez desde a véspera, começou a recontá-las, separando cuidadosamente nota por nota com um polegar e um indicador. 750 rublos, uma quantia formidável. Uma quantia agradável, continuou ele com voz trêmula, um pouco debilitada pelo prazer, apertando o maço na mão e sorrindo de modo significativo. É uma quantia muito agradável. Agradável para qualquer um. Agora eu queria ver alguém achar essa quantia insignificante. Uma quantia assim pode fazer um homem ir longe. Olá, meu nome é Márcia Zaruri, eu sou jornalista, escritora e faço parte do coletivo Maria Cobogó. Eu estou muito feliz e honrada por fazer parte das celebrações desse bicentenário do escritor russo Dostoiévski. Eu admiro muito os textos do escritor e também as adaptações que foram para o cinema, como Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. Hoje eu vou ler um trecho desse livro, Noites Brancas. É um romance, é uma história de amor, de encontros e desencontros e que mostra uma São Petersburgo muito mais alegre, muito mais amigável e menos sisuda. Eu vou ler o trecho em que o personagem principal se encontra com a mocinha pela primeira vez. Noites Brancas, de Dostoiévski. Andei muito e por muito tempo, tanto que, como é meu costume, consegui esquecer completamente onde estava. E, de repente, me achei nos limites da cidade. Súbito, fiquei feliz e atravessei a barreira num golpe. Passei entre campos semeados e prados, sem perceber o cansaço.
apenas sentindo com todo o meu corpo que um fardo qualquer se desprendia de minha alma. Todos os passantes olhavam para mim de um modo tão acolhedor que decisivamente quase me cumprimentavam. Estavam todos muito contentes por alguma razão e todos, sem exceção, fumavam charutos. Eu também estava contente como jamais me acontecera. Era como se de repente eu me achasse na Itália, tão fortemente a natureza me surpreendia. A mim, um cidadão meio enfermo, quase morrendo asfixiado entre os muros da cidade. Há algo inexplicavelmente comovedor em nossa natureza petersburguense quando, com a aproximação da primavera, ela mostra de repente todo o seu vigor, todas as forças que lhe concedeu o céu e se cobre de veludo, se embeleza e se adorna com flores. Involuntariamente, ela me faz recordar aquela moça seca e enfermiça para a qual você olha às vezes com piedade, às vezes com uma certa compaixão e às vezes sequer a percebe, mas que de repente, num instante, de modo involuntário e inexplicável, aparece surpreendentemente bela. E você, pasmo e encantado, sem querer perguntar a si mesmo, que força fez esses olhos tristes e pensativos brilharem como um fogo assim? O que trouxe sangue para essas faces pálidas e ressequidas? O que regou de paixão esses traços delicados do rosto? Por que arfa esse peito? O que trouxe tão subitamente a força, a vida e a beleza para o rosto dessa pobre moça, fazendo brilhar com um sorriso assim e animar-se com um riso tão brilhante e ardente? Você olha ao redor, procura por alguém, tenta compreender, mas passa esse instante e talvez no dia seguinte você encontre novamente aquele mesmo olhar distraído e pensativo de antes. Aquele mesmo rosto pálido, aquela mesma docilidade e timidez nos movimentos e até mesmo um arrependimento. Os vestígios de uma certa tristeza mortal e do despeito por aquele entusiasmo de um momento. Você lamentará que a beleza de um instante tenha se esgotado tão rápida e facilmente, que ela tenha brilhado de forma tão ilusória e inútil na sua frente. Lamentará até mesmo não ter tido tempo de amá-la. Mas, apesar de tudo, minha noite foi melhor que o dia. Eis como foi. Voltei para a cidade muito tarde e já tinha soado 10 horas quando me aproximava de casa. Meu caminho seguia pela marginal do rio, onde àquela hora você não encontrará viva alma. Na verdade, moro numa parte distante da cidade. Eu seguia e cantava, porque quando estou feliz, cantarolo sem falta algo para mim mesmo. Como qualquer pessoa feliz que não tem nem amigos, nem bons conhecidos e que num momento alegre não tem com quem dividir a alegria. Súbito aconteceu comigo o incidente mais inesperado. Num recanto, apoiando-se no parapeito do canal, havia uma mulher. Com os cotovelos apoiados na grade, ela parecia olhar de forma muito atenta para a água turva do canal. Usava um belo chapéu amarelo e uma graciosa mantilha preta. É uma moça e certamente morena, pensei. Parecia não ouvir os meus passos e nem mesmo se moveu quando passei por ela, prendendo a respiração e com o coração batendo fortemente. Noites Brancas, de Dostoiévski. Meu nome é Cristiane Nóbrega, eu sou advogada, escritora, eu integro o coletivo editorial Maria Cobogó e fui convidada para uma homenagem ao Dostoiévski, aos 200 anos de Dostoiévski, pelo SESC, que eu agradeço pela oportunidade. O trecho que eu escolhi para ler foi do livro Memórias no Subsolo. Naturalmente, estou gracejando, senhores, e eu mesmo sei o que faço de modo inábil, mas não se pode também tomar tudo por gracejo. É possível que eu graceje rangendo dentes. Senhores, os problemas me atormentam. Resolvei-os para mim.
Quereis, por exemplo, desacostumar uma pessoa dos seus velhos hábitos e corrigir-lhe a vontade de acordo com as exigências da ciência e do bom senso. Mas como sabeis que o homem não pode, mas deve ser assim transformado, de onde concluís que a vontade humana é tão indispensavelmente necessário corrigir-se? Numa palavra, como sabeis que uma tal correção realmente trará vantagem ao homem? E se é para dizer tudo, por que estáis tão certamente convictos de que não ir contra as vantagens reais, normais, asseguradas pelas conclusões da razão e pela aritmética, é de fato sempre vantajoso para o homem e constitui uma lei para toda a humanidade? Mas, por enquanto, isso é apenas uma suposição vossa. Admitamos que seja uma lei lógica, mas talvez não seja, de modo algum, da humanidade. Talvez penseis, senhores, que sou louco. Permiti-me emendar o que disse. Concordo, o homem é um animal criador por excelência, condenado a tender conscientemente para um objetivo e a ocupar-se da arte da engenharia. Isso é, abrir para si mesmo um caminho eterna e incessantemente para onde quer que seja. Mas talvez, precisamente por isso, lhe venha às vezes uma vontade de se desvair, justamente por estar condenado a abrir esse caminho. E talvez, ainda porque, por mais estúpido que seja um homem direto e de ação, ocorre-lhe às vezes que o caminho vai quase sempre para alguma parte e que o principal não está em saber para onde dirige, mas simplesmente em que se dirija e em que a criança comportada, desprezando a arte da engenharia, não se entregue à ociosidade destruidora, que, como se sabe, é a mãe de todos os vícios. O homem gosta de criar e de abrir estradas, isso é indiscutível. Mas por que ama também até a paixão, a destruição e o caos? Dizei-me. Mas eu mesmo quero dizer separadamente 2 palavras sobre esse assunto. Não amará ele a tal ponto a destruição e o caos. É indiscutível que ele às vezes os ama e muito, não há dúvida sobre isso. Porque teme instintivamente atingir o objetivo e concluir o edifício em construção? Como podeis sabê-lo? Talvez ele ame o edifício apenas à distância e nunca de perto. Talvez ele goste apenas de criá-lo e não viver nele, deixando-o depois para os animaux domestiques, isso é, formigas, carneiros, etc, etc. Já as formigas têm um gosto de todo diferente. Elas possuem um edifício surpreendente no gênero, indestrutível para os séculos, o formigueiro. As dignas formigas começam pelo formigueiro e certamente acabarão por ele, o que confere grande honra à sua constância e caráter positivo. Mas o homem é uma criatura volúvel e pouco atraente, e talvez, a exemplo do enxadrista, ame também o processo de atingir o objetivo, e não o próprio objetivo. E quem sabe, não se pode garantir, mas talvez todo objetivo sobre a Terra, aquele para o qual tende a humanidade, consista unicamente nesta continuidade do processo de atingir o objetivo. Ou, em poucas palavras, na própria vida, não exatamente no objetivo, o qual naturalmente não deve ser outra coisa, senão que 2 e 2 são 4. Isso é, uma fórmula, mas na verdade 2 e 2 não são mais a vida, meus senhores, mas o começo da morte. Pelo menos, o homem sempre temeu, de certo modo, estes 2 e 2 são 4, e eu o temo até agora. Suponhamos que o homem não faça outra coisa senão procurar esses 2 e 2 são 4.
Ele atravessa os oceanos a nado, sacrifica a vida nessa busca. Mas quanto a encontrá-lo realmente, juro por Deus, tem medo. Bem que ele sente, uma vez encontrado isso, não haverá mais o que procurar. Operários que terminam uma tarefa, com certeza recebem dinheiro e vão a um botequim, acabando no distrito policial. Bem, aí estão as ocupações para uma semana. Mas o homem, para onde irá? Percebe-se nele constantemente algo de inábil, toda vez que atinge tais objetivos. Ele ama o ato de alcançar, mas alcançar de fato, nem sempre. Isso está claro, é ridículo ao extremo. Numa palavra, o homem está arranjado de modo cômico. Em tudo isso, provavelmente há um trocadilho. Mas 2 e 2 são 4. E apesar de tudo, algo totalmente insuportável. 2 e 2 são 4. Constitui, a meu ver, simplesmente uma impertinência. 2 e 2 fica feito um peralvilho, atravessado no nosso caminho. As mãos nas cadeiras, cuspindo. Estou de acordo em que 2 e 2 são uma coisa admirável. Mas se é para elogiar tudo, então 2 e 2 são 5, também constitui às vezes uma coisinha muito simpática. Meu nome é Claudine Duarte, eu sou uma das escritoras do coletivo Maria Cobogó e estou muito honrada de participar, junto com o Sesc DF, desse documentário para homenagear o Dostoiévski nesse bicentenário do nascimento dele. Eu particularmente gosto muito do livro Uma Criatura Dócil, que foi o que eu escolhi para dramatizar em 2016. Mas nessa leitura eu escolhi a obra Crime e Castigo e vou ler para vocês um dos trechos em que o personagem comete o crime, ou crimes, se a gente pode, chamar assim no plural. Ele, nessa cena, ele mostra toda a sua tormenta. Ele botou o machado no chão, ao lado da morta, e no mesmo instante atirou-se ao bolso dela, procurando não se sujar do sangue que escorria. Aquele mesmo bolso direito de onde ela havia tirado a chave da última vez. Ele estava em plena consciência, já não sentia mais perturbação mental nem vertigem. No entanto, as mãos ainda continuavam a tremer. Mais tarde, lembrou-se que estivera, inclusive, muito atento, cauteloso, procurando sempre evitar manchas. As chaves ele tirou no mesmo instante daquele bolso. Como, da vez anterior, tudo estava em um molho, em um aro de aço. Imediatamente correu com elas ao quarto. Era um quarto muito pequeno, com um enorme caixilho para ícones. Junto à outra parede ficava uma cama grande. A terceira parede ficava a cômoda, coisa estranha. Mal ele começou a enfiar a chave na cômoda, mal ouviu seu tinido, foi como se uma convulsão lhe percorresse o corpo. Súbito, mais uma vez, quis largar tudo e ir embora. Mas foi apenas um instante. Era tarde para ir embora. Chegou até rir de si mesmo e súbito bateu-lhe outro pensamento inquietante. Eis que lhe pareceu que a velha talvez ainda estivesse viva e ainda pudesse voltar a si. Largando as chaves e a cômoda, ele correu de volta ao corpo, agarrou o machado e o levantou mais uma vez sobre a velha, mas não o desceu. Não havia dúvida, ela estava morta. Inclinando-se e examinando-a outra vez mais de perto, viu com clareza que o crânio estava esfacelado e até levemente deslocado. Quis tocá-la, mas afastou a mão. Já estava tudo claro. Entre mentes, o sangue já havia formado uma verdadeira poça. Nisso, ele notou um cordão no pescoço dela. Puxou, mas o cordão era forte e não cedeu. Além do mais, estava molhado de sangue.
Ele tentou tirá-lo pelo pescoço, num gesto de baixo para cima, mas alguma coisa atrapalhava, prendia. Tomado de impaciência, quis levantar mais uma vez o machado e malhar imediatamente no cordão, no corpo de cima para baixo, mas não se atreveu. E depois de pelejar uns 2 minutos, sujando de sangue as mãos e o machado, cortou a muito custo o cordão e o tirou, sem aplicar o machado ao corpo. Não se enganou, era a bolsa. No cordão havia 2 cruzes, uma de cipreste e outra de cobre. Além de um santinho de esmalte, pendurado com eles estava uma pequena bolsa de camurça, engordurada, com um aro de aço e um anelzinho. A bolsa estava abarrotada. Raskolnikov a enfiou no bolso sem examiná-la, atirou a cruz no peito da velha e, agarrando desta feita o machado, lançou-se de volta ao quarto. Ele estava com uma pressa terrível. Agarrou as chaves e voltou a mexer com elas. Mas era como se tudo saísse errado, não entravam na fechadura. Não é que as mãos tremessem tanto, é que ele só fazia errar. Vê, por exemplo, que a chave está errada, não entra, mas ele continua insistindo. Súbito, atinou e percebeu que aquela chave grande de palhetão dentado que balançava ali, junto de outras pequenas, devia infalivelmente não ser da cômoda, como lhe ocorrera da outra vez, mas de algum baú, e que nesse baú talvez estivesse tudo guardado. Ele largou a cômoda e no mesmo instante meteu-se debaixo da cama, sabendo que as velhas costumam guardar os baús debaixo da cama. E foi o que aconteceu. Havia um baú considerável, com mais de uma braça de comprimento, com tampa arqueada, revestida de marroquim vermelho, sob cravos de aço. A chave dentada veio na medida e o abriu. Em cima, debaixo de um lençol branco, estava um casaco de pele de lebre, coberto por um conjunto vermelho. Debaixo dele havia um vestido sedoso, depois um chale, e lá, mais profundo, parecia haver apenas trapos. Antes de mais nada, ele se pôs a limpar no conjunto vermelho as mãos manchadas de sangue. É vermelho, e no vermelho não se nota o sangue. Ia raciocinando ele, e súbito caiu em si. Meu Deus, será que estou enlouquecendo? Pensou assustado. Meu nome é Solange Ciani, sou leitora, escritora, educadora e atriz. Também sou membro do coletivo editorial Maria Cobogó. Estou muito feliz e honrada de participar do bicentenário de Dostoiévski e eu escolhi um texto, Os Demônios. Por que eu escolhi Os Demônios? É um romance sobre um grupo militantes, políticos fanáticos, que praticam uma série de crimes numa pequena cidade russa. Ele está no centro da obra, como um causo, um conto dentro da história. Como todos os outros textos de Dostoiévski, aqui também encontramos diferentes graus de violência e uma espécie de uma batalha entre a bondade e a hipocrisia, a blasfêmia e a corajosa humildade. Vamos a ele. Certa manhã, espalhou-se por toda a cidade a notícia de um sacrilégio horrendo e revoltante. À entrada da nossa imensa praça do mercado fica a vetusta igreja da Natividade de Nossa Senhora. Magnífico monumento antigo da nossa cidade. Ao lado do portão do muro ficava há muito tempo um grande ícone de Nossa Senhora em um nicho envidraçado, embutido na parede e protegido por uma grade de ferro. Pois uma noite assaltaram o ícone, quebraram o vidro do nicho, arrebentaram a grade e do adorno metálico do ícone arrancaram várias pedras e pérolas. Não sei se muito preciosas. Mas o grave em tudo isso foi que, além do roubo, houve um sacrilégio escarnecedor, totalmente absurdo.
Dizem que por trás do vidro quebrado encontraram pela manhã um rato vivo. Agora, 4 meses depois, sabe-se positivamente que o delito foi cometido pelo Galé Fiedka. Mas, por algum motivo, acrescentam aí a participação de Liamshin também. Na ocasião, ninguém mencionou Liamshin e não se tinha nenhuma suspeita dele. Mas agora, todos afirmam que foi ele quem pôs o rato lá. Lembro-me de que todas as autoridades ficaram um pouco desconcertadas. O povo se aglomerava diante do lugar do crime desde o amanhecer. Havia uma multidão permanente, sabe Deus de que tipo de gente, mas mesmo assim de umas 100 pessoas. Uns chegavam, outros saíam. Os que chegavam se benziam, beijavam o ícone, começaram as esmolas. Apareceu um prato da igreja e com o prato um monge. E só por volta das 3 da tarde, as autoridades se deram conta de que podiam ordenar que o povo não se aglomerasse e quem tivesse rezado, beijado o ícone e feito a sua doação, tratasse de ir circulando. Lembro-me que logo após as 12 horas eu fui à praça. A multidão estava calada. Tinha no rosto uma expressão entre imponente e sombria. Um comerciante gordo e amarelo que chegou de Drodsky, desceu do carro, fez uma reverência até o chão, beijou o ícone e doou 1 rublo. Saiu soltando ás em direção a Drodsky e partiu. Chegou também uma carruagem com 2 de Nossas Senhoras, acompanhadas por 2 dos nossos peraltas. Os jovens, um dos quais nem era tão inteiramente jovem assim, também desceram da carruagem e abriram caminho em direção ao ícone, afastando o povo com bastante desdém. Os 2 nem tiraram o chapéu e um pôs o pincenê na ponta do nariz. No meio do povo começaram os murmúrios, verdade que surdos, mas desaprovadores. O rapagão de pincenê tirou do moedeiro, aborretado de moedas, 1 copeque de cobre e o lançou ao prato. Rindo e falando alto, os 2 deram meia volta em direção à carruagem. Nesse instante, Lizavieta Nikolaevna chegou a galope, acompanhada de Varik Nikolaevich. Ela desceu do cavalo, lançou a rédea para o seu acompanhante, que por ordem sua permanecera montado, e aproximou-se do ícone no mesmo instante que o copeque fora lançado. O rubor de indignação banhou-lhe as faces. Ela tirou o chapéu redondo, as luvas, caiu de joelhos perante o ícone e, em plena calçada suja, fez com devoção 3 reverências até o chão. Depois tirou o moedeiro e, como ali só apareceram algumas moedas de 10 copeques, num piscar de olhos, tirou os brincos brilhantes e os pôs no prato. Posso? Para o adorno do ícone? Perguntou ao monge, tomada de inquietação. É permitido, respondeu ele. Todo donativo é bom. O povo calava. Não emitia reprovação nem aprovação. Lizavieta Nikolaevna montou a cavalo em seu vestido sujo e saiu a galope. Olá, eu sou André Araújo, eu sou ator dos dramáticos da agrupação teatral A Macaca. Para mim é um prazer participar desse projeto aqui do Sesc DF.
Principalmente porque eu sou um grande fã de Dostoiévski. Eu entrei em contato com a obra dele, eu tinha 15 para 16 anos, por causa de um amigo meu, o jornalista Severino Francisco, já bem mais velho que eu na época, que me falou, certa vez me contou, que tinha lido Crime e Castigo, quando tinha a minha idade, tinha ficado 2 semanas em silêncio, sem conseguir falar uma palavra com ninguém. E me falou de um jeito que eu fiquei, que é isso? Como é que é esse negócio, né? Que livro é esse? E ele me emprestou esse livro, eu li esse livro. Não se lembra se eu tinha 15 ou 16. E me marcou profundamente. Então, Bicentenário de Dostoiévski. Aqui vamos nós. Olá, eu sou o Léo Gomes, integrante do grupo teatral Os Dramáticos, e hoje eu estou aqui para ler um trechinho do livro do Dostoiévski, Uma Criatura Dócil. A gente está fazendo esse trabalho em comemoração aos 200 anos desse escritor maravilhoso, e para completar, o convite foi feito por uma escritora maravilhosa, a Claudine. Então, espero que vocês gostem, tanto quanto a gente está se divertindo fazendo aqui. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Abaete Queiroz, eu sou ator, faço parte de um coletivo chamado Os Dramáticos, uma companhia de leitura dramática que há 6 anos está incessantemente trazendo obras diferenciadas para o nosso público de Brasília. E aí nós recebemos um convite fantástico da Claudine, que adaptou um texto chamado Uma Criatura Dócil, de Fyodor Dostoiévski, e nós vamos ter o prazer de apresentar agora, durante 2 sessões, uma curta temporada no Teatro Sesc Garagem. Então, queria agradecer muito o convite da Claudine, o convite do Sesc, e ler um pedacinho para vocês de Uma Criatura Dócil. Pois é. Por enquanto ela está aqui, ainda está tudo bem. Eu venho olhá-la a cada instante. Mas amanhã será levada, e como é que eu me arranjarei sem ela? Agora ela está na sala, em cima da mesa. Juntaram 2 mesas de jogo. O caixão vem amanhã, branco, e com mortalha de seda branca. Mas, aliás, não se trata disso. Eu só faço andar e tentar esclarecer isso tudo para mim mesmo. Já faz 6 horas que eu estou tentando esclarecer e não há meio de concentrar meus pensamentos num ponto. Acontece que eu só faço andar, andar, andar. Eis como tudo se passou. Eu contarei pela ordem. Ordem, senhores. Eu estou longe de ser um literato, isso os senhores verão, mas não importa. Eu contarei o caso tal como eu compreendo. E todo o horror reside justamente no fato de compreender tudo. Ali mesmo no portão, expliquei a ela que consideraria uma felicidade e uma honra. Em segundo lugar, que não se surpreendesse com os meus modos e por estar no portão. Sou uma pessoa franca e analisei as circunstâncias do caso. E não estava mentindo ao dizer que sou franco. Enfim, pouco importa. Falei não apenas do modo conveniente, isto é, mostrando que sou uma pessoa bem educada, mas também original. E isso é o mais importante. O que foi? Por acaso há algum pecado em reconhecer isso? Eu quero julgar a mim mesmo e estou julgando. Eu devo falar pró e contra e estou falando. Mesmo depois, eu me lembrava disso com deleite. Ainda que isso seja estúpido. Anunciei então diretamente, sem qualquer embaraço, que, em primeiro lugar, não sou lá muito talentoso, nem muito inteligente. Talvez nem mesmo muito bom. Um egoísta barato. Lembro-me dessa expressão. Eu a compus na ida e fiquei satisfeito. E que sou muito, talvez muitíssimo desagradável. Em outros aspectos. Tudo isso foi dito com um orgulho especial. Não é nenhuma novidade o jeito como se costuma dizer as coisas. Naturalmente, tive tanto gosto que, ao declarar nobremente os meus defeitos,
não me precipitei a anunciar as qualidades. E além do mais, eu já não receava nada, pois sabia que o vendeiro gordo, em todo caso, era mais abjeto do que eu, e que eu, de pé, junto ao portão, aparecia como um libertador. Isso eu compreendia bem. As coisas vis um homem compreende bem demais. Mas seriam vis? Como é que se pode julgar um homem por isso? Por acaso, naquele momento mesmo, eu já não a amava? O importante é que ela, já bem de início, por mais que tentasse se conter, atirava-se para cima de mim com amor. Quando eu chegava ao anoitecer, vinha ao meu encontro com arroubos. Contava balbuciando, o balbuciar encantador da inocência, toda a sua infância. A primeira infância, a casa paterna, o pai e a mãe. Mas eu arrefecia todo esse enlevo no mesmo instante com um balde de água fria. Aí está justamente no que consistia a minha ideia. Aos arroubos eu respondia com o silêncio. Benévolo, é claro. Mas ela rapidamente percebeu tudo, que éramos diferentes e que eu era um enigma. E eu, o que é pior, até me deixei levar pelo enigma, pois foi para que ela o adivinhasse que acabei por fazer a besteira toda. Em primeiro lugar, a severidade. Foi com severidade que a levei para minha casa. Resumindo, mesmo estando satisfeito, concebi então todo um sistema. Ora, ele foi tomando forma por si mesmo, sem qualquer esforço, mesmo porque não podia ser de outro modo. Eu precisava criar esse sistema movido por uma circunstância incontestável. De que vale a caluniar a mim mesmo. Havia realmente um plano. O sistema era verdadeiro. Não. Ouçam. Já que é para julgar um homem, então que o julguem com conhecimento de causa. Ouçam. Naturalmente, não entrei direto no assunto. Do contrário, ia parecer que estava me desculpando pela caixa de penhores. Mas, por assim dizer, recorria ao orgulho, falava-lhe como que em silêncio. Eu sou mestre na arte de fazer silêncio. Passei minha vida toda conversando em silêncio. E em silêncio, acabei vivendo tragédias inteiras comigo mesmo. Eu me calava o tempo todo. E principalmente com ela eu me calava. Até ontem mesmo. Por que me calava? Mas que homem orgulhoso. Queria que ela ficasse sabendo por si, sem mim, mas também sem ser pela boca de canalhas. Eu queria que ela própria adivinhasse quem é esse homem e o compreendesse. É estúpido, 1000 vezes estúpido. Eu lhe explicarei, então, em 2 palavras, sem rodeios, sem piedade, e saliento que foi sem piedade, que a magnanimidade da juventude é fascinante, mas não vale um vintém. Por que não vale? Porque lhe sai de graça. Não provém do fato de ter vivido tudo isso, por assim dizer. São as primeiras impressões da vida. Pois bem, eu quero ver você pegar no pesado. Uma magnanimidade barata é sempre muito fácil, ainda que custe a própria vida. Também ela sai de graça, porque não passa de sangue que ferve nas veias, de excesso de energias, de sede de beleza. Não.
Vamos, pegue um ato magnânimo, um ato difícil, sem estardalhaço, sem ressonância, sem brilho, acompanhado de uma calúnia, no qual haja muito sacrifício e nem um pingo de glória, em que o Senhor, pessoa em pleno esplendor, é exposto diante de todos como um canalha, quando é a pessoa mais honrada na face da terra. Então, vamos, tente este ato. Não, meu Senhor, o Senhor recusaria. Quanto a mim, não tenho feito outra coisa na vida a não ser carregar esse ato. No início, ela discutia, e como? Mas depois começou a se calar, e até demais. Só arregalava os olhos, ouvindo, uns olhos grandes, muito grandes e atentos. E além do mais, de repente, comecei a reparar num sorriso desconfiado, silencioso, nada bom. E foi com esse sorriso que a fiz entrar na minha casa. É verdade também que ela não tinha mais para onde ir. Quem foi o primeiro a começar? Ninguém. A coisa tinha começado por si mesma desde o primeiro passo. Eu disse que a havia introduzido em minha casa com severidade, mas eu amoleci desde o primeiro passo. Eu tinha dito à minha noiva que não haveria teatro e, no entanto, acabei admitindo que houvesse uma vez por mês. E num lugar decente, nas poltronas. Íamos juntos, fomos 3 vezes, assistimos Em Busca da Felicidade e Aves Canoras. Não, acho que foi. Ah, pouco importa, pouco importa. Íamos calados e voltávamos calados. Por quê? Porque demos para ficar calados bem desde o início. Ao teatro, ela mesmo renunciou de repente. E a ruga nos lábios ia se tornando sempre mais e mais zombeteira. Ao passo que eu ia redobrando o silêncio. Redobrando o silêncio. Não devia, então, me justificar? Não há originalidade nas mulheres. Ou seja, isso é um axioma. E mesmo agora, e ainda hoje, isso é para mim um axioma. O que é então que jaz lá na sala? A verdade é a verdade. Uma mulher que ama, uma mulher que ama, endeusa até mesmo os vícios, até mesmo os crimes do ser amado. Ela nem sequer chegaria a sentir o cheiro dos seus crimes, de tantas justificativas que encontraria para ele. Isso é magnânimo. Mas não é original. A perdição das mulheres é unicamente a falta de originalidade. O que há? Repito, o que os senhores estão me apontando lá em cima da mesa. E por acaso é original o que está em cima da mesa? Os senhores dizem, é um agiota. Todo mundo diz. E o que tem um agiota? Quero dizer que existiam mesmo motivos para que as mais magnânimas das pessoas se tornassem um agiota. Vejam, meus senhores, há ideias. Isto é, vejam, pronunciar, dizer com palavras certa ideia pareceria terrivelmente estúpido. Pareceria vergonhoso por si mesmo.
E por quê? Por nada. Porque não passamos todos de um rebotalho e não suportamos a verdade. Ou eu não sei. Agora, pois bem, estava no meu direito proteger-me com um muro, juntar esses 30 mil rublos e passar o resto da vida em um lugar da Crimeia, na costa sul, nas montanhas e nos vinhedos, numa propriedade minha. E o principal, longe de todos os senhores. Mas sem guardar-lhes rancor, com o ideal na alma, com a mulher amada no coração. Naturalmente, ainda bem que eu estou dizendo isso só agora para mim mesmo, do contrário não teria parecido uma rematada tolice se na época eu tivesse despejado tudo isso em voz alta para ela. Aliás, aí está. Aí está o porquê do orgulhoso silêncio. Aí está o porquê de termos ficado calados. Ao meu impulso apaixonado para com vossas senhorias, responderam-me com uma ofensa para a vida inteira. O que poderia ela compreender das minhas razões, dos meus sofrimentos? Entram aí a retidão, a ignorância da vida, as convicções gratuitas da juventude, a cegueira profunda das belas almas, mas o pior nisso tudo é a caixa de penhores. E basta. Por acaso eu era algum canalha por conta da caixa de penhores? Por acaso ela não via minha maneira de proceder quando eu cobrava mais? Ah! Como é terrível a verdade na terra. Essa pérola, essa criatura dócil, essa criatura celestial, era uma tirana, a insuportável tirana da minha alma, meu algoz. Pois eu estaria caluniando a mim mesmo se não o dissesse. Os senhores acham que eu não a amava? Quem pode dizer que eu não a amava? Veja, há uma ironia nisso. Uma perversa ironia do destino e da natureza. Nós somos malditos. A vida dos homens, em geral, é maldita, a minha em particular. Pois agora eu compreendo que devo ter cometido algum erro. Alguma coisa aí não saiu como eu devia. Estava tudo claro, meu plano era claro como o dia. É um ser duro, orgulhoso e não precisa do conforto moral de ninguém. Sofre em silêncio. Que fosse isso, eu não estava mentindo, eu não estava. Ela mesma verá mais tarde que foi por um sentimento nobre que ela não soube perceber. E um dia, assim que eu adivinhar, então vai saber dar 10 vezes mais valor e estará reduzida a pó, as mãos postas em súplica. Aí está meu plano. Mas nisso eu devo ter esquecido ou perdido de vista alguma coisa. Algo que eu não soube fazer, mas basta. Basta. E agora? A quem devo pedir perdão? Agora uma recordação terrível. Acordei de manhã, creio que às 8 horas, e o quarto já estava quase completamente claro. Acordei de vez, plenamente consciente, e de súbito abri os olhos. Ela se encontrava de pé junto à mesa, segurando o revólver nas mãos. Nem notou que eu tinha acordado e estava olhando. E de repente, percebo que ela começa a avançar em minha direção, empunhando o revólver. Mais do que depressa, fecho os olhos e finjo dormir profundamente.
Sim, é inacreditável. Ela podia perfeitamente ter adivinhado a verdade. Foi justamente isso que me passou pela cabeça de repente, tudo no mesmo instante. Oh, que turbilhão de pensamentos e de sensações passava em menos de um segundo, relampejando em minha mente. E viva a eletricidade do pensamento humano. Nesse caso, era o que eu sentia. Se tinha adivinhado a verdade, sabia que eu estava dormindo, a essa altura eu já a teria esmagado. Com a minha prontidão em aceitar a morte, e sua mão agora podia tremer. Sua determinação de antes podia ter se esboroado de encontro a uma nova e extraordinária impressão. Dizem que aqueles que se encontram no alto sentem-se involuntariamente atraídos para baixo, para o abismo. Acho que muitos suicídios e homicídios são cometidos somente porque o revólver já foi empunhado. Aqui também há um abismo, um declive de 45 graus no qual é impossível não deslizar. E algo impele irresistivelmente a pessoa a apertar o gatilho. O silêncio prolongava-se. E de repente, senti junto à minha têmpora, aos meus cabelos, o contato frio do ferro. Os senhores perguntam, tinha eu realmente esperanças de me salvar? Eu lhes respondo, como se estivesse diante de Deus. Não tinha nenhuma esperança. A não ser talvez por uma chance em 1000. Por que então aceitava a morte? E eu pergunto, de que me serviria a vida depois de ter um revólver empunhado contra mim por uma criatura que eu adorava? Além do mais, eu sabia com todas as forças do meu ser que naquele mesmo instante travava-se uma luta entre nós, um duelo terrível de vida ou morte. O duelo do mesmo covarde de outrora, expulso pelos companheiros por sua covardia. Eu sabia disso. E ela também sabia. Caso tenha adivinhado a verdade, isto é, que eu não estava dormindo. Talvez não fosse nada disso. Talvez eu nem tenha pensado em coisa nenhuma na hora, mas mesmo assim, isso deve ter acontecido independentemente do pensamento, porque depois eu não fiz outra coisa a não ser pensar nisso a cada minuto da minha vida. Mas os senhores tornarão a perguntar, por que então não a salvou do crime? Ora, 1000 vezes me fiz essa pergunta mais tarde, cada vez que, com um frio na espinha, lembrava-me desse segundo. Mas então, minha alma estava entregue ao mais sombrio desespero. Eu estava perdido. Eu próprio estava perdido. Então, a quem eu podia salvar? Promover a leitura, desenvolver a cidadania, passa pelo hábito de ler e pelo hábito de divulgar a leitura e os grandes autores. A Biblioteca Sesc do DF participa desse movimento e defende esse fundamento de qualquer sociedade. Mas a gente tem que lembrar também que é tão bom ler, porque o livro nos leva para espaços, para lugares distantes, países, nos faz conhecer pessoas diferentes, nos conecta pela emoção, pelo sentimento. Venha conhecer nossa biblioteca. Fica no setor comercial sul.
Continue acompanhando o trabalho e a programação cultural do SESC, inclusive neste canal do YouTube. E acompanhem também o trabalho do grupo de teatro Os Dramáticos e do coletivo editorial Maria Cobogó. E prestigiem a cena cultural da cidade, da sua cidade. Você conhece o Mesa Brasil Sesc? Presente em todo o país, o programa atua no Distrito Federal há 18 anos intensamente no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Hoje é o maior banco de alimentos da América Latina. O programa busca alimentos onde sobra e entrega onde falta. Atualmente são 335 instituições sociais cadastradas, beneficiando mais de 86 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no DF. Participe desta rede de solidariedade e seja também um doador do Mesa Brasil Sesc. Para fazer uma doação, acesse o aplicativo do seu banco e faça sua doação pelo QR Code Pix que está na sua tela. Mais informações em www.sescdf.com.br.